Olá, meus alunos do segundo módulo de matemática, né? Iniciando mais uma sequência, né, da nossa disciplina de elementos 2, ok? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os sistemas lineares, a primeira parte de sistema, né? Vamos dividir em duas etapas, certo? Então, vamos lá. Em que situações devemos resolver um sistema de equações, né? Resolver sistema de equações é necessário em qualquer estudo, onde se pesquise a interação de variáveis em determinado fenômeno ou experimento. Exemplo, um circuito elétrico, né? Vamos ter que esse circuitozinho elétrico, descobrir as correntes, a gente precisa resolver um sistema linear. Balanceamento de equações químicas, também é uma aplicação. Distribuição de temperatura numa placa, também é um exemplo de resolução de sistemas lineares. Está aqui os nossos sistemas. Então, vamos lá. O que é uma equação linear? Vamos iniciar vendo o que é equação linear. Equação com certo número de variáveis, onde cada termo não pode ter grau diferente de 1. Então, é uma equação linear. Não é isso? Vamos lá. Exemplo aqui, ó, uma equação linear. Tranquilo. Uma equação. É equação linear? Não. Por quê? Aqui eu tenho um x e y junto. Então, eu tenho que o grau aqui é 2. Produto de duas variáveis de grau 1 tem grau 2, né? Como a gente já viu essa parte aí. Aqui temos uma equação linear? Não, porque a incógnita está no denominador, equivalente a x menos 1, o grau não é 1. Então, vimos ali os exemplos, né, de quando uma equação é linear. Então, um sistema de equações lineares nada mais é do que um conjunto de equações lineares. Então, se eu tenho várias equações lineares, quando eu fizer essa união, eu vou ter o quê? Um sistema de equações lineares. Eu tenho aqui 3 exemplos, né? X mais y menos z igual a 7. 2x menos 4y mais z igual a 0x menos y. X mais y igual a 3. 3 equações, 4 equações. E aqui eu tenho 3 incógnitas, 4 incógnitas e 3 incógnitas. O primeiro sistema é tranquilo. É um sistema que a rapaziada mais tem facilidade de resolver, que é um sistema que o número de incógnitas é igual ao número de equações. No segundo, eu já tenho 3 equações e 4 incógnitas. Então, aqui a gente já vai ver mais na frente, né, próximas aulas, como fazer a resolução desse sistema. E, por último, eu tenho 4 equações e 3 incógnitas. Então, é um sistema mais tranquilo, porque eu posso dividir em outros sistemas equivalentes. Solução de um sistema. Resolva o seguinte sistema, o mais rápido que puder. Esse sistema ele é tranquilo, por quê? É um sistema que eu tenho 3 incógnitas e tenho 3 equações. Então, nós vamos aplicar o quê? Um escalonamento. Primeiro, a gente vai só ver as definições. Nas próximas aulas que a gente vai ver os tipos de resolução. Então, aqui, a gente faz um escalonamento tranquilo e obtém o resultado desse sistema. Né? Pode ver que o resultado é 6 sobre 7, 5 sobre 7, menos 3 sobre 7. Agora eu tenho o que aqui? Ó? Eu tenho 3 equações e 2 incógnitas. Nesse caso, o número de equações é maior do que o número de incógnitas. Nesse caso também é tranquilo. Eu posso fazer por escalonamento e resolver o sistema. Aí eu vou ter ó, que x é 8 sobre 3, y é 1/3 e z é igual a menos 4. Agora, nós vamos ver o quê? Esses dois têm uma única solução, gente, viu? Esqueci de falar aqui, ó. Ele tem uma única solução, que é justamente essa solução. Agora, nesse exemplo, eu tenho 3 equações e 4 incógnitas. Quando a gente for trabalhar nas próximas aulas a resolução desse tipo de sistema, que é que vai ser hoje só a introdução, a variável que não aparece, que está aqui a última, a gente coloca para o segundo lado da equação. Então, a gente chama esse W de um alfa. Então, aqui ficava menos alfa, 5 menos alfa e 3 menos alfa. Então, nesse caso, esse sistema aqui, ele vai possuir infinitas soluções, porque de acordo com o valor de alfa. Então, possui infinitas soluções, pois, nesse caso, o sistema possui mais incógnita do que equações. Algumas quadruplas que verificam o sistema. Aqui são algumas, mas eu tenho infinitas soluções para esse sistema. Então, quando o número de incógnita é maior do que a equação, a gente já sabe que o sistema tem infinitas soluções. E eu tenho outro tipo de sistema, quando eu não tenho nenhuma solução.
Aqui eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas. Só, gente, que vamos fazer o seguinte. Se eu multiplicar, vamos só pegar aqui, ó, se eu multiplicar essa por menos 1 e somar com a terceira, eu vou ter um sistema desse tipo, ó, menos 1, menos x, menos y, mais e, menos 7. Certo? Aí eu vou repetir a última, x mais y menos e igual a 3. Aí eu vou usar o processo que a gente usa lá no ensino fundamental. A soma, aqui vai ficar 0x, aqui vai ficar 0y, e aqui vai ficar 0z. Tudo isso é igual a menos 4. Como é que eu tenho 3 zeros somado, que é igual a 4? Isso aqui é um absurdo. Isso é impossível de ocorrer. Então, por isso que a gente diz que esse sistema não possui nenhuma solução. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui é um absurdo. Pronto. Agora, vamos ver a classificação do sistema. O sistema ele tem 3 tipos de classificação. Costumo dizer que é 3 tipos. Sistema possível e determinado, que também a gente chama de sistema SPD, certo? Aqui é quando o sistema tem solução. E sistema impossível indeterminado, né? Que é o SI. Aqui o sistema não tem solução, que é o que a gente acabou de ver essa última aí, não tem solução. Quando a gente tem, que a gente viu aqui, ó, 0x mais 0y mais 0z é igual a 4, né? Aqui é um sistema impossível, pois ele não tem solução. O sistema, quando ele tem solução, ele é de 2 tipos, determinado e indeterminado. Aqui é quando ele tem uma única solução. Ele tem uma única solução, que é chamado de SPD. Perdão, gente, aqui só é SD, sistema possível, né? Aí, sistema possível indeterminado. Aqui é quando ele tem infinitas soluções. Então, o sistema ele é SPD, quando ele tem solução e a solução é única. SPI, quando ele tem solução e as soluções são infinitas. Ou quando ele é SI, quando ele é um sistema impossível. Certo? Então, essa é a classificação dos nossos sistemas lineares. Sistema de 2 equações e 2 incógnitas e suas interpretações geométricas. É um sistema 2 por 2, é um sistema fácil de resolver. Aqui a gente multiplica, nesse caso, a primeira equação por 2, né? E soma, que vai eliminar o y. Dessa maneira, a gente encontra a solução, que vai ser x igual a 2, y igual a menos 1. Cada equação de linear de variável é uma equação de uma reta. Então, a gente pode escrever como sendo a equação da reta. Então, gente, uma comparação bem legal, quando vocês estiverem em sala de aula, né, é fazer isso com o aluno. Mostrar, já levando um pouco para a geometria analítica, que uma equação do primeiro grau, né, também é uma função afim e também é uma equação da reta. Então, quando ela tem aqui onde 2 menos 2 é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. E também a gente vai ver lá em geometria analítica, que já pagou, que é a equação da reta aí. O que é que acontece? Tendo a solução, o que é que eu vou ter de gráfico? Vou ter aqui, ó. Então, o que é que significa aqui, ó? Essas duas retas, elas vão se encontrar em um ponto. Aqui, ó, em um único pontozinho aqui, ó. Que é justamente quando x for 2 e quando y for 1. E aqui, ó, é SPD, é um sistema possível e determinado, pois eles encontram em um único ponto. E esse pontozinho é onde essas duas retas têm pontos em comum. É isso que está aqui, bonitinho. Aqui as equações, né, da reta. O pontozinho P na interseção. Aí diz o seguinte, a solução de um sistema de 2 equações e 2 incógnitas é o ponto de interseção de 2 retas, representado por essas equações. Vimos o exemplo anterior, né? Chamamos de retas concorrentes, gente, aqui, ó. Porque elas têm apenas um ponto comum. Quando isso ocorre, nós dizemos que essas duas retas são retas concorrentes. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, aqui é um sistema impossível. Por quê? Ó? Porque se a gente resolver esse sistema aqui, ó, a gente multiplicar essa primeira por menos a segunda, se multiplicar essa segunda aqui, ó. Se a gente multiplicar essa segunda aqui por menos 3, aí vai ficar menos 6 com 6 dá 0.
aqui vai ficar 3, cancela, e aqui vai ficar menos 9. Então, eu vou ter, ó, 0x mais 0y é igual a menos 8. O que não pode ocorrer, então o sistema é impossível. Graficamente falando, as retas são paralelas. Elas não têm ponto em comum. Elas vão tender ao infinito, né? Isso que a gente sabe que as retas tendem ao infinito. E como elas são impossíveis, então elas não têm ponto em comum. Certo? Ah, só falando isso aí. Agora vamos ver esse outro exemplo. Ela tem infinitos pontos em comum. Vamos observar primeiro aqui, ó. O que é que vai acontecer? Se eu multiplicar essa aqui por menos 2 e somar com a primeira, vai ficar menos 2 cancela, menos 2 cancela e cancela. Então, vai ficar 0x mais 0y igual a 0. Então, 0 é igual a 0. Então, aqui o sistema é possível indeterminado, porque existem infinitas soluções. Então, nesse caso, vamos ver o quê? Ó? São, graficamente falando, as duas retas vão ficar uma sobreposta à outra aqui, ó. Nesse caso aqui, as duas retas estão aqui, ó. Porque como elas têm as mesmas soluções e elas são infinitas, vai ficar uma reta sobre a outra. Então, nesse caso, são retas coincidentes, ok? Então, gente, aqui a gente finaliza a primeira parte do nosso sistema linear. Próxima aula a gente vem com os tipos de resolução, ok? Obrigado, galera. Tenham um bom dia e um forte abraço.